Você se lembra das palavras que você disse no dia da sua formatura? Eu me lembro das minhas. Nós juramos fazer pelo desenvolvimento dos nossos alunos. No entanto, o que ninguém ensina é que o sistema depois vai tentar destruir a gente. A sensação de estar destruído pelo sistema é muito comum entre os professores. E outra coisa que ninguém nos conta é que isso poderia ser evitado caso a negligência com a formação acadêmica do professor, que é proposital, fosse evitada. Nos próximos minutos, eu vou mostrar para você qual é a postura de professor com técnica e ciência que realmente pode fazer com que a gente cumpra aquelas palavras que nós dissemos ao tirarmos isso daqui na nossa graduação. Foi essa postura que permitiu que eu fosse realmente feliz em sala de aula, sem deixar de cumprir o meu papel profissional. Intuição? Não. Ciência pedagógica. E foi isso que a faculdade negou para você durante todos os anos em que você esteve lá, e que hoje é a base da minha arquitetura de carreiras docentes. Seguir o que me ensinaram foi exatamente o que quase me fez endoidecer, como vocês já devem ter visto nos outros vídeos dessa série, em que falamos sobre postura de professor em sala de aula, a lei da reação na carreira do professor. Nos meus primeiros anos, principalmente no primeiro ano em sala de aula, além daquele frio na barriga que você já deve sentir só de pensar no assunto, eu sofri muito mesmo, com uma resistência que eu mesma tinha quando eu entrava ali dentro. Por mais que eu quisesse estar dentro da sala de aula, eu temia demais a reação desses alunos. Por quê? Porque eu comecei pelo cursinho, você já deve saber disso, se você já me acompanha aqui no canal. Eram alunos que tinham, às vezes, a minha idade, às vezes um pouco menos, mas eu também tinha alunos que tinham mais idade do que eu, mais experiência de vida, e às vezes nós podemos cair naquela situação de: será que eu sou competente mesmo? Será que eu realmente sirvo para isso? Além da síndrome do impostor, que nós acabamos vivenciando nesses momentos, a gente acaba se tornando também a pior negação que nós podemos ter sobre nós mesmos. Isso acaba não vindo de fora. A gente acha que vem de fora para conseguir lidar com a nossa própria frustração ou o nosso próprio medo. E a faculdade, ao invés de proporcionar esse tipo de situação com ciência e pedagogia que realmente existem, pelo contrário, ela acaba levando aquilo que nós não conseguimos realizar na prática em sala de aula. Mas aí, ao invés de apenas vivenciar esse tipo de situação, eu passei, além de conseguir lidar e mudar um pouco a forma de aplicar os meus conteúdos, que eram obrigatórios, lidar com a cobrança e toda a burocracia que a nossa profissão também exige, eu consegui descobrir, infelizmente sozinha, o caminho da pedagogia real. Existem outras pedagogias, como nós já vimos nessa série, elas são verdadeiras, reais e realmente existem, mas elas acabam acarretando para a pessoa professor e para o profissional professor uma consequência que às vezes é muito duro de lidar, como aconteceu comigo, que acabei adoecendo. Qual foi essa situação? Além de trazer espaço para esses alunos trabalharem as próprias emoções, terem um espaço para colocar o que eles são no mundo e descobrirem, eu comecei a compreender cada vez melhor a realidade deles e trazer essa realidade para os meus conteúdos. Isso se chama difundir conteúdos. Comecei a aplicar esses conteúdos de uma forma técnica, levando em consideração a realidade desses alunos. Eu vou contar uma experiência para vocês. Eu fazia o meu estágio remunerado ainda numa escola particular de grande porte aqui em Ribeirão Preto, minha cidade. O que aconteceu? A professora de geografia um dia deu uma prova para uma turma de 8ª série da época e perguntou para aquela turma que era de uma alta sociedade aqui da cidade, tá? Quais daquelas figuras eram mentira, eram irreais. Professora de geografia aplicando também ali um conteúdo que fala sobre uma questão socioeconômica. O que aconteceu? Ela se espantou quando a turma, quase que em 100%, respondeu que o que era mentira era a pobreza. Era uma imagem que representava a pobreza. Claro que aquilo era mentira para a realidade deles. Aquilo me deixou, assim, muito impactada.
tanto o que a professora demonstrou que estava sentindo, tanto quanto aquilo que eu pensei. Falei, caramba, como é que eu vou lidar com tudo isso em sala de aula? Ela tirou com maestria, sabendo como lidar com a situação. E o que que acontece? Eu, depois de muitos anos, quando cheguei a esse ponto de entender esse tipo de pedagogia, que é a crítico-social, consegui compreender o quanto que a realidade nossa, enquanto alunos, impacta naquilo que eu aprendo. Portanto, falar de caviar para uma turma que come outro tipo de alimentação é completamente fora da casinha. Por quê? Porque ele não vai conseguir alcançar aquela mensagem como eu espero. Não significa que a gente não deva mostrar o que existe no mundo, as outras realidades, mas a questão é levar em consideração a realidade do aluno, daquela turma, para conseguir aplicar o meu conteúdo e, posteriormente, percebem que tem uma sequência lógica e, posteriormente, trabalhar questões sociais, se for o caso e o objetivo daquela aula, daquele conteúdo, daquilo que você está aplicando. Isso é a pedagogia crítico-social, que é difundir conteúdos tendo o professor como alguém que estudou, que sabe, que conhece, mas que não ignora, não faz, não minimiza a bagagem que o aluno tem. Pelo contrário, faz uso disso para potencializar tanto a sua relação, tanto quanto a sua profissão. O que isso me causou? Eu acabei desenvolvendo relações excelentes com os meus alunos, quanto a minha matéria, quanto a visão sobre a língua portuguesa, que é o meu caso, né, usando todo o material lúdico, usando tudo aquilo que eu podia para desenvolver o que eu precisava e cumprir aquele juramento que a faculdade nos cobra. Tá? Ser um professor incrível exige conhecimento técnico, domínio técnico-científico, mas que a faculdade trata de qualquer jeito, como se fosse simplesmente aleatório e descartável. Por falar em aleatório e descartável, já se inscreva aqui nesse canal, porque nem você e nem o seu conhecimento são descartáveis. O professor que cumpre tabela, que é aquele que vai lá, que acredita, esse é o meu papel, eu sento, eu passo matéria na lousa, vocês abrem a apostila, o caderno e cumprem a obrigação de vocês, é diferente do professor incrível e que acaba se tornando mais feliz. Porque a gente encontra a plenitude, a gente se torna o arqueiro da aprendizagem. E este canal trata disso, viu, gente? Essa postura consciente permite, inclusive, que você consiga lidar de um jeito diferenciado com os conflitos dentro da sala. Porque a partir do momento em que as coisas acontecem ali dentro, você consegue usar aquilo a favor da disciplina, da transformação, se esse for o seu perfil, como é o meu, né? Então, veja bem, eu dando um trabalho para os alunos, trabalhando com projetos, e eles falaram, professora, você não deixa a gente dar uma olhada na matéria? A gente tem prova de matemática. Falei, o que vocês estão vendo? Ah, é a droga do perímetro. Falei, por que droga? Ah, porque a gente não entende, já fez 1000 provas. O que acontece? Quando eu trabalhei isso com eles, eles falaram, você não quer dar aula de matemática para nós? Sim, foi mais ou menos dessa maneira com que eles falaram. O que acontece? Eu comecei falando para eles onde que nós morávamos. Nós, por quê? Porque eu moro próximo dessa escola. E aí eles já perceberam que eu faço parte daquilo, daquela comunidade, mais ou menos. Eu não estou distante. E isso também fez diferença nesse caso. Uma comunidade especialmente difícil, mas é a minha escola do coração até hoje, onde eu consegui realizar trabalhos maravilhosos. Fui perguntando para todos onde é que nós morávamos, se era próximo ao centro, se era próximo à saída da cidade. Aí teve um que falou, a gente está próximo da estrada. Pois é. Falei, e essas músicas todas que vocês curtem ouvir, que fala sobre periferia, que fala disso, que fala daquilo. Ah, é verdade. Eu falei, o que é periferia, gente? O meu espanto nesse momento, que não foi um espanto total, eu falo que professor, nesse aspecto e que trabalha dessa maneira, para não sofrer e ser feliz,
não pode se escandalizar demais, porque o que é óbvio para mim não é óbvio para outra pessoa. Não sabiam que era periferia, o conceito de periferia. E isso também traz para nós aqui essa questão de consciência social. A periferia, nós fazemos parte da periferia da cidade. Tá? Não é porque eu não moro numa comunidade, moro na periferia, eu não moro no centro. E aí, eu comecei a falar sobre perímetro através da consciência das músicas que eles escutam, que fala da periferia e o que é o centro, o que é periférico. Aí eles entenderam o que é perímetro. Calcular o perímetro é a última fase. Não adianta eu falar para eles sobre o perímetro se eles não conseguem compreender o conceito sobre isso. O cálculo, no final, quase que ficou irrelevante. Por quê? Porque o que nós conseguimos fazer ali naquela aula foi transformar a realidade deles, aquilo que eles realmente fazem, escutam no dia a dia, em um conteúdo que realmente valeu a pena. Resultado, a prova foi positiva. O que eu fiz foi assumir uma postura consciente do que estava fazendo em sala de aula, ainda que não de uma forma absolutamente técnica, mas que eu já estava conseguindo aplicar a teoria na prática, porque eu ainda estava fazendo a psicopedagogia e já estava estudando essas pedagogias numa pós-graduação, especialização, que foi, assim, excelente perto das 2 graduações que eu tenho. Ela valeu pelas 3 formações no total. E eu garanto para você que dificilmente eu vou encontrar alguma formação acadêmica que realmente se equipare à formação que a psicopedagogia me trouxe. Este curso especificamente, que aliás é online, viu gente? Dá para a gente se ver porque eu dou aula nesse curso. Portanto, enquanto eu estava apenas como um executador de tarefas, eu estava surtada. Mas cheguei realmente a essa postura de professor consciente, tecnicamente, cientificamente consciente, para conseguir transformar o meu dia a dia e sair realizada da escola. Por quê? Porque quando eu consegui trazer para esse momento a consciência de classe, a consciência econômica, e trazendo isso para dentro de um conteúdo matemático, eu consegui cumprir aquilo que é uma das partes daquelas palavras que nós fazemos quando pegamos o nosso diploma na escola, que é fazer pelo desenvolvimento integral dos nossos alunos. Eu deixei de enxugar gelo o tempo todo, que é uma postura positiva só para o sistema e não para o professor e muito menos para o aluno, realmente fazendo o diferencial na minha carreira e que me permite também estar aqui com você falando sobre uma carreira e uma arquitetura que fazem a diferença no mundo. E você faz parte disso. Se você tem medo que o juramento que você fez fique esquecido, se você sente que a faculdade te deixou desarmada para a sala de aula, você não precisa patinar ou caminhar sozinha. A arquitetura de carreira docente está aqui por você, do currículo à sala de aula sem martírio, trazendo tudo aquilo que ficou lhe faltando. Isso lhe garante uma carreira mais sadia, menos solitária, muito mais produtiva. Aguardo você no próximo vídeo.